O Corinthians ia explicar que Osmar Stabile, presidente do clube, deu um prazo até o fim dessa semana para que a Responsa Gaming apresente condições de bancar um contrato de 180 milhões de reais fixos por ano, além de bônus. Bora explicar essa história. O Corinthians busca um parceiro disposto a pagar mais pelo contrato master. O atual vínculo garante 103 milhões de reais por ano ao Timão. A Esportes da Sorte já topou bancar 150 milhões de reais, seria a manutenção do atual patrocinador. Mas a Responsa Gaming ofereceu 180 milhões de reais fixos, além de bônus, e uma série de outras vantagens, como a antecipação de 50 milhões de reais para a quitação do transfer ban. A Responsa Gaming também toparia adiantar 12 milhões de reais pelo prêmio da participação na Libertadores da América. O Osmar Stabile gostou da oferta e apresentou as condições para o compliance do Timão, que fez uma série de apontamentos. O que o Stabile fez? Repassou esses apontamentos à Responsa Gaming e espera por uma posição final até o fim dessa semana. A ideia é iniciar 2026 com um novo patrocinador, ou pelo menos com um acerto definitivo, ou com a Esportes da Sorte, ou com a Responsa Gaming, que pretende criar uma própria bet do Timão, algo como, por exemplo, a Timão Bet. Só para completar, esse dinheiro vai ser super importante, seja com a Esportes da Sorte ou com a Responsa Gaming. A ideia é tentar aumentar o número de receitas do clube e diminuir os custos do departamento de futebol Corinthians, que hoje gira uma dívida próxima a 3 bilhões de reais. O São Paulo, o tricolor, está em negociações com Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, um dos maiores destaques da posição ao longo do Campeonato Brasileiro. Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol apenas até abril, já pode assinar um pré-contrato por conta disso e também interessa ao Corinthians. Dá para dizer que São Paulo e Corinthians estão mais uma vez disputando um jogador, o último deles o Danielzinho, outro atleta do Mirassol, cujo contrato se encerrava em 31 de dezembro e que foi anunciado pelo São Paulo. Vai ser reforço tricolor por 2 anos, prorrogáveis por mais um. Para você que não conhece um pouco do Lucas Ramon, jogador de 44 partidas, 5 gols e 5 assistências na atual temporada. Passou pela base do Grêmio e rodou por vários clubes, entre eles Santa Cruz, Londrina, Novo Horizontino, Coritiba, Cuiabá, Bragantino, Guarani e Sport. Melhor momento da sua carreira de longe, com a camisa do Mirassol agora aos 31 anos de idade. Importante registrar que essa informação me foi confidenciada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, que admitiu também que Vitinho, do Botafogo, segue na pauta tricolor. O Vitinho avisou ao São Paulo que vai dar preferência a propostas da Europa. Se elas não aparecerem até o mês de janeiro e até lá o São Paulo ainda não tiver encontrado um lateral direito, pode ser que exista uma retomada nas tratativas. Corinthians, qual a possibilidade de Savarino ser trocado por Gustavo Henrique e Ranieri? Corinthians tem a intenção de contratar um meio-atacante venezuelano do Botafogo e procurou o clube de General Severiano perguntando que jogador ou jogadores o Botafogo gostaria para que fosse feita uma troca. O Savarino, que não quis jogar no São Paulo, ainda não se posicionou sobre a possibilidade de atuar no Timão. Mas, enquanto isso, os clubes conversam e veio do Rio de Janeiro a pedida do Botafogo por Gustavo Henrique e Ranieri. A ideia do Botafogo era trocar seu meio-atacante por um zagueiro e por um volante que são titulares absolutos do Corinthians. O Timão descartou por completo qualquer possibilidade de trocar 2 atletas titulares por um. Não vai haver negociação. Embora eu tenha conversado com o Luiz Carvalho, que é representante do Gustavo Henrique, perguntei aí, existe alguma chance de o Gustavo ser envolvido nessa troca? E a resposta do empresário me chamou a atenção, abre aspas, a chance dessa troca acontecer é a mesma de nós dois irmos para a Lua amanhã. Como eu estou no interior de São Paulo, descansando com a família, embora trabalhando e fazendo vídeos, dá para sacramentar que não estarei na Lua amanhã, então dá para contar também que o Gustavo Henrique não se mudará para o Botafogo. Até porque o Corinthians precisa desesperadamente de zagueiros. A ideia é contratar 1 ou 2 defensores, e o Gustavo Henrique se mostrou ao longo da temporada o defensor mais sólido e confiável do time. Corinthians que busca 2 zagueiros, busca um lateral direito em caráter de urgência e atacantes. De lado de campo, a ideia é tentar reforçar esse setor, especialmente porque Dorival Júnior sente falta de atletas de velocidade. Bora falar agora sobre um zagueiro do Corinthians que recusou 2 propostas de times da Série A para permanecer no Parque São Jorge. Eu me refiro a Gustavo Henrique, defensor de 32 anos de idade e um dos melhores do time na temporada. Em setembro, pouco antes de renovar seu contrato, Gustavo Henrique teve propostas grandes de Fluminense e Internacional. Os dois estavam dispostos a fazer do Gustavo Henrique dono de um salário maior do que ele tem no Corinthians.
Timão, preocupado com a possibilidade de perder seu principal zagueiro ao longo da temporada, renovou o contrato do Gustavo Henrique até dezembro de 2027, lhe concedendo um belo aumento salarial. Gustavo Henrique, por exemplo, tinha vencimentos menores do que o do Kaká e do que o André Ramalho, algo incondizente, especialmente com a fase do Gustavo Henrique. Atleta que na temporada atual jogou 39 partidas com 4 gols e uma assistência, havia chegado no ano passado do Valladolid, quando jogou em 2000, se a gente somar 2024 e 2025, 74 partidas, 6 gols e uma assistência. Importante registrar que o Gustavo Henrique foi o único jogador do Corinthians campeão da Copa do Brasil a figurar na seleção do campeonato divulgada pelo SofaScore. O SofaScore monta essa seleção baseado nas notas que os jogadores tiveram ao longo de todas as partidas e o Gustavo Henrique esteve na seleção final da Copa do Brasil. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!